Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um Truth Matters, A Verdade Importa, programa no qual buscamos equipar a nossa audiência com ferramentas para discernir a verdade, em uma era cheia de desinformação estratégica e manipulação. Hoje, eu e Mackenzie recebemos uma convidada muito especial, Bárbara O'Neill. Bárbara, que originalmente é uma nutricionista, há mais de 40 anos fala ao redor do mundo, promovendo a mensagem de saúde, focando na habilidade que o corpo tem de se curar. Ela identifica e também ensina que um sistema imune que funciona apropriadamente e é saudável pode prevenir as doenças mais custosas e que ameaçam a vida. E ela faz isso muitas vezes diante da mais forte oposição. Seja bem-vinda, Bárbara, e muito obrigado por estar aqui conosco em nosso podcast. Sabemos que nossa audiência está muito interessada em te escutar. O prazer é meu. Bem, temos muitas coisas para conversar hoje. É verdade. De maneira que você estará conosco em 2 episódios, Bárbara. Estamos gratos por isso. A razão pela qual temos tanta coisa para falar vem do fato que hoje muitas pessoas têm dificuldade em diferenciar a informação boa da ruim. E não é com a falta de informação que a sociedade contemporânea tem de lidar, mas sim uma falta de discernimento para dizer o que é uma informação boa ou não. Aliás, Bárbara, não é esse um dos tópicos que você está falando em sua mais nova série? O que é a verdade e como podemos determiná-la? É verdade. É exatamente isso. Muito bem. Como podemos saber se uma determinada informação é boa ou é ruim? Pois hoje em dia existe a dieta A, B, C, enfim, um monte. E existem estudos para cada uma delas. Como podemos, então, discernir onde estaria a verdade no meio de tanta informação? É uma ótima pergunta. Eu acredito que exista sim uma maneira. Eu não acho que o plano de Deus era que ficássemos vagueando no escuro com relação a isso. Eu gosto sempre de considerar a Bíblia, a história, a ciência e o bom senso. Afinal, Deus é o autor de cada uma dessas coisas. Quanto à Bíblia, Deus deixou muito claro no Jardim do Éden qual é a melhor dieta para o ser humano. Também temos a história, pela qual podemos observar qual é a alimentação dos grupos de pessoas mais saudáveis no planeta. Veremos também que parte da ciência corrobora essas observações. E, finalmente, temos o senso comum, que infelizmente não é mais tão comum hoje em dia. Gosto de utilizar esse método em cada assunto. Ele nunca me falhou até hoje. O segredo é harmonizar esses elementos. Nós dizemos que time que está ganhando não se mexe. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21 para provarmos todas as coisas e para nos apegarmos àquilo que é bom. Existem princípios básicos que todos nós podemos experimentar, mas eu acho que o ajuste fino cabe a cada um de nós. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que pesa 130 quilos terá uma dieta um pouco diferente da minha, que sou bem mais leve. E é isso que eu chamo de bom senso. Muito bem. Eu acho importante manter tudo isso em mente, pois eu acho que as pessoas não sabem muito bem ler o seu próprio corpo. Elas acabam escolhendo coisas que naquele momento as fazem sentir bem, mas que não funcionam ao longo prazo. Então, como podemos compreender melhor as mensagens de nosso próprio corpo? Esta também é uma pergunta muito boa. Meu marido e eu temos administrado retiros de saúde por 20 anos. E eu guardo em meu coração algo que li no livro Ciência do Bom Viver, que diz assim: a única esperança para as coisas melhores está em educar as pessoas nos princípios corretos. Provérbios 14:6 também diz: conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Eu gosto de levar as pessoas a compreenderem o que certos alimentos fazem aos seus corpos. Também gosto de ensiná-los a respeito de nutrientes que seus corpos precisam. É claro que o sabor é importante, mas infelizmente hoje, muito daquilo que é gostoso nos mata. Outro extremo seria alimentos que não são gostosos, mas que têm nutrientes bons para a gente. Então o segredo é casar essas duas coisas, o sabor e a nutrição.
E qual é a relação entre saúde e discernimento? Estão essas duas palavras correlacionadas? Quero dizer, quando damos ao nosso corpo o combustível correto, estaremos mais preparados para seguir essa mensagem que você encontrou nas Escrituras, que não está apenas relacionada à dieta, mas de forma mais abrangente estar conectado com Deus? Quando seguimos essa mensagem que você prega? Você está completo de razão. Ao conduzirmos os nossos programas em nosso retiro, falamos uma semana toda a respeito das condições que o corpo necessita para se curar. E no último dia, abordamos a mente. Nós mostramos como a nutrição incorreta, desidratação, tudo isso afeta a nossa mente. Há muitos livros escritos a respeito disso. E é um assunto que me interessa muito, pois eu já trabalhei como enfermeira psiquiátrica por 4 anos e eu não vi as pessoas melhorarem. Nós, enfermeiros, comíamos mal, os pacientes comiam mal, mas hoje sim, eu vejo as pessoas melhorarem. E isso é muito empolgante. O mesmo sangue que circula em seu corpo circula na mente. Então é óbvio que o nosso alimento afeta a mente. Entendi. Então, você mencionou a Bíblia. E que tipo de alimentação nós vemos lá na Bíblia? Pois eu conheço pessoas que dizem, a gente devia ser frugívoro. Segundo a Bíblia, Adão e Eva só comiam frutas. As verduras só vieram depois. Você acha que esse pensamento está correto? Eu gosto de usar a Bíblia como meu guia, pois eu creio que é a palavra de Deus. Eu não creio que exista uma dieta melhor do que a do Éden. Em Gênesis 1:29, Deus disse a Adão e Eva, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que é fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, esta era a dieta de Deus para a humanidade. Mas o que é uma semente? Ora, as sementes são grãos. As sementes também são os legumes, o que inclui grão de bico, feijão de lima, vagem, feijão. Já em relação às sementes, temos semente de girassol, de abóbora, de gergelim, linhaça, chia. E as árvores que dão semente são as nozes. Ao considerarmos essa dieta do ponto de vista nutricional, científico, veja, eu me formei em nutrição. Nós estudávamos detalhadamente a relação entre o que o nosso corpo precisa e a constituição de cada comida. Os 3 grupos alimentares essenciais, de acordo com a ciência, é a fibra, e vale dizer que todos aqueles alimentos são ricos em fibras. O outro elemento essencial é a proteína. 15% da membrana de cada célula é constituída por proteína. As proteínas são os tijolos do corpo. O meu filho James herdou o mesmo tipo de corpo que eu, ou seja, difícil de ganhar peso. Os garotos não gostam disso, pois eles gostam de ser musculosos. E para isso ele teve que suplementar proteína. Todo fisiculturista sabe que a proteína é fundamental. Isso me intrigava, então eu fui estudar este assunto a nível científico. E eu descobri que o corpo não pode se curar sem proteína. A proteína é realmente um componente fundamental. E eu fiquei feliz ao descobrir que a proteína vegetal é digamos assim, um combustível de queima-limpa quando comparado à proteína animal. A proteína animal não é um combustível de queima-limpa. E o terceiro elemento essencial é a gordura, e tem havido muita confusão em relação à gordura. As sementes e nozes são fontes excelentes de gordura. O nosso corpo precisa de gordura. 50% da membrana de cada célula do nosso corpo é gordura. Dito isso, se uma pessoa come apenas frutas, elas deixarão de ingerir 2 destes 3 componentes essenciais. É verdade que elas estarão ingerindo um monte de fibra, mas este é apenas um dos elementos. Precisamos também de proteína e gordura. Bem, acredito que é difícil para algumas pessoas e muitas pessoas da nossa audiência entender como criar esse equilíbrio. Porque parece, pelo que você está dizendo, existe um estilo de vida vegano que pode não ser um estilo de vida saudável. Existe alguma situação na qual podemos considerar o veganismo como perigoso se não for feito nas condições corretas?
É algo que realmente pode acontecer. Eu já encontrei veganos muito doentes. Eu já encontrei muitos veganos que me disseram: olha, eu me tornei vegano, mas eu fiquei tão doente que eu precisei voltar a comer carne. Veja, quando Deus nos deu toda a erva que dê semente, eu acredito que Ele estava querendo criar um equilíbrio. Esse equilíbrio inclui legumes, grãos e sementes. E eu já encontrei muitos e muitos vegetarianos que deixaram de comer carne e passaram a comer somente pão, macarrão e cereais. Eles passaram a exagerar nos grãos e negligenciar os legumes. E na cabeça de todo mundo existe esse medo da gordura. Esse medo foi introduzido por Ancel Keys em 1953. Ele disse que gordura causa problemas do coração. Por outro lado, o Dr. Malcolm Kendrick, em o seu livro a respeito do colesterol, afirma que essa teoria nunca foi aprovada. E mesmo assim, algumas pessoas me dizem: mas Bárbara, nós ouvimos que quando nós comemos verdura, as células do sangue se aglutinam. Bem, eu trabalhei fazendo análises sanguíneas por 10 anos e eu já analisei centenas de sangue no microscópio. E a única ocasião que eu observei aglutinação sanguínea foi por conta da desidratação. Eu estou dizendo isso porque há muita confusão aí fora. E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de esclarecer essas confusões. Como já disse, utilizando a Bíblia, história e ciência e senso comum, para apresentar a verdade de forma que não haja mais confusão. Ok, nós acabamos de citar essa questão da dieta vegana. E para aqueles que não sabem, a Bárbara promove uma dieta estritamente baseada em plantas. Então, você poderia explicar para nós quais seriam as diferenças entre a dieta estritamente baseada em plantas e a dieta vegana? Com certeza, existe uma diferença entre o vegetarianismo e o veganismo. O vegetariano, normalmente, também faz uso de algum laticínio. Eu já estive em lugares onde as pessoas me perguntaram: ah, você é vegetariana, não é? E eu disse que sim. Aí ela respondeu: ah, então você come frango e peixe, não é? E eu disse: não, eu só como vegetais. Então perceba que há muita confusão. Algumas pessoas pensam que os vegetarianos comem carne branca. Outros já pensam que as pessoas vegetarianas utilizam laticínios. Já o veganismo é somente baseado em plantas. Mas aí as pessoas me perguntam: mas o que você come? Ora, nós fazemos coisas fantásticas. Nós fazemos o nosso próprio creme e queijo através de castanhas e várias outras coisas. Mas, basicamente, nós comemos bastante vegetais, alguns crus, outros cozidos, e também legumes, grãos e sementes também. É uma dieta bastante equilibrada. E se você parar para pensar, há tantos vegetais diferentes, tantos legumes diferentes, tantas sementes diferentes, que certamente podemos achar um equilíbrio. É uma questão de saber o que fazer com isso. Um dos primeiros livros de receita que tive foi um livro vegano indiano. E os indianos sabem muito bem como preparar os legumes. Mas eu digo para vocês, não é tudo pimentado, tá bom? Há sabores fantásticos. Então, é uma questão de saber preparar, de saber fazer. Existe um livro chamado Nutrindo Tradições, de Sally Fallon, que tem um ponto de vista tradicional sobre o preparo das comidas, que mostra como os legumes eram ensopados, bem cortados e como sempre eram cozidos lentamente. E todos eles ficavam com um sabor esplêndido. Mas não é apenas uma questão de sabor. A digestão desses legumes também é facilitada através do acréscimo de outros elementos, como sal marinho, cebolas, alhos, gengibres, ervas, um óleo de boa qualidade. Aliás, eu gosto de acrescentar óleo apenas no final, para que ele não seja deteriorado. Então, é uma questão de aprender a como preparar esses alimentos. E parece que com essa mensagem de saúde existe mais que um componente físico. Eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade
na consistência quando eles fazem mudanças no estilo de vida. Aqueles que buscam dar esse passo em direção a, vamos dizer, aquelas pessoas que comiam carne, se tornaram vegetarianos e agora querem dar um próximo passo. Qual é o papel da espiritualidade e da fé em ser capaz de continuar seguindo esse plano? Não é apenas um resultado físico que buscamos, mas um estado de bem-estar geral, que está relacionado a essa mensagem. Poderia falar mais sobre o aspecto não físico disso tudo? Com certeza. Existe um verso muito interessante que fala um pouco sobre este assunto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. A Bíblia diz: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque é o templo de Deus que sois vós e é santo." Bem, este verso nos leva a um novo patamar. Segundo a Bíblia, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós realmente precisamos cuidar dele. E há um outro verso que diz: "Vocês não sabem que não são de si mesmos? Portanto, quando amamos a Deus e queremos agradá-lo, precisamos viver de acordo com a sua vontade." Nós temos o dever de cuidar melhor dos nossos corpos, pois, segundo a Bíblia, ele não nos pertence. Afinal, 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz que nós somos comprados por um preço. Isso coloca toda uma nova luz sobre a questão. Não temos o direito de destruir o nosso corpo. Aliás, quando nós o destruímos, quem sofre com isso somos nós mesmos. É horrível viver num corpo que não funciona. Infelizmente, muitas pessoas que são da minha idade, ou seja, quase 70 anos, que já estão cheias de doenças. E não é só uma questão de genética, é uma questão do que você está fazendo com o seu corpo. E eu acredito que quanto mais velha eu ficar, mais poderosa essa mensagem será. Mas quando somos jovens, lá pelos 20, 30 anos, eles estão dependendo da sua juventude. O corpo deles naturalmente tem mais vitalidade. Mas quando as doenças começam a aparecer, as pessoas começam a culpar a idade. Coitada da idade, será que é toda culpa dela? Veja, Deus nunca projetou o corpo para se deteriorar. Ele projetou o corpo para permanecer forte, mas é claro que a idade vai fazer o seu papel. Eu, com certeza, tenho mais rugas hoje do que aos 40 ou 20, mas o meu ponto é que as pessoas estão envelhecendo muito cedo. E é por isso que essa mensagem é poderosa, pois ela nos permite viver num corpo que funciona. Mas não é apenas isso. Essa mensagem também limpa a mente, o que facilita muito o nosso discernimento espiritual. Eu acredito que a mente, como você acabou de mencionar, é certamente afetada por aquilo que comemos. Mas, além disso, a mente também pode ter um efeito na saúde do nosso corpo, não é? Naquele livro que você mencionou, O Ciência do Bom Viver, nele há um capítulo chamado Cura Mental. Você pode falar sobre isso? Com certeza. Na verdade, há uma citação neste livro que é pertinente para esta conversa. Diz assim: tristeza, ansiedade, desconforto, remorso, culpa, desconfiança, tudo isso tende a quebrar as forças da vida e convidar a deteriorização e morte. Isso é forte, mas essa declaração é apoiada pela ciência moderna. Tem um livro escrito por Caroline Leaf. Ela diz que quando alimentamos a negatividade, uma espécie de espinho cresce nos detritos dos neurônios, o que pode causar doenças psicossomáticas. E estima-se que 50% das pessoas hoje já têm ou virão a ter algum tipo de doença mental. E eu não acho que em nenhum momento da história houve tanta doença mental como hoje. E eu penso que Deus nunca planejou que a mente deteriorasse como hoje. Sim, é claro que o corpo vai ter rugas, cabelos brancos, mas a mente nunca deveria deteriorar. Isso é um outro conceito errado. Eu nunca li na Bíblia casos de Alzheimer ou demência. Muitos dos primeiros personagens bíblicos viveram idades superiores a 800 anos e as suas mentes ainda estavam claras. Isso é um grande mal-entendido. Na Austrália, estima-se que 1.700 novos casos de Alzheimer são detectados a cada semana. Deus nunca planejou esse tipo de coisa.
E isso não é causado por um fator. São necessários várias fibras para se formar uma corda. Essas fibras variam de pessoa para pessoa. Cada indivíduo tem a sua peculiaridade. É por isso que é importante sempre estarmos fazendo uma autoanálise. Para algumas pessoas, a ansiedade, o descontentamento, o remorso, ou até mesmo a culpa é por causa da falta de sono. Já para outros, é por causa da má nutrição. Outros é devido ao uso de estimulantes. Para uns, o dano das células nervosas é causado porque são boxeadores ou jogadores de futebol, por exemplo. Então, vejam como as possibilidades são amplas. O Dr. Bruce Fiver, em seu livro Pare o Alzheimer, gasta os seus 3 primeiros capítulos do livro explorando todas as pequenas coisas que podem estar causando este dano. Eu gostaria de dedicar alguns minutos para dar à nossa audiência um conteúdo tangível que eles podem começar a usar para absorver essas informações. Já falamos sobre a ciência do bom viver, também falamos internamente sobre um outro livro chamado De Volta ao Éden, de Jethro Kloss. Acredito que é um texto que nós recomendaríamos às pessoas a dar uma olhada. Bárbara, poderia compartilhar um pouco? Eu acredito que Mackenzie tem uma cópia com ele. Nos dê um pouco de contexto em relação a isso e ajude as pessoas a entenderem quais são os benefícios de ler alguns desses textos e entender e internalizar a mensagem. Porque aquilo que estamos falando aqui, como nós dissemos, não é apenas físico, mas é uma mensagem que envolve todo o ser. Uma mensagem para voltarmos ao nosso estado original, tanto quanto pudermos. Também de ser capaz de receber e perceber aquilo que é bom e o que não é. Portanto, o que esses livros, A Ciência do Bom Viver, De Volta ao Éden e outros que você possa recomendar, pode fazer para as pessoas que não conhecem ainda essa mensagem? O livro Ciência do Bom Viver foi um dos meus primeiros livros. Eu amo a maneira como a autora conecta o aspecto físico e o espiritual. E o capítulo chamado Cura da Mente, que o Mackenzie acabou de mencionar, é um excelente capítulo. E o livro De Volta ao Éden foi o meu primeiro livro a respeito de cura por ervas. Em Salmos 104, verso 14, é dito que Deus deu as ervas para o serviço do homem, pois a palavra serviço explica esse conceito perfeitamente. As plantas foram feitas para nos servir. Cada planta afeta partes diferentes do corpo. E há uma planta para cada tipo de aspecto do corpo, de função do corpo. E Jethro Kloss faz um trabalho fantástico ao explicar isso e definir o que cada planta faz. Por exemplo, eu me lembro que os meus 2 primeiros filhos, quando ainda eram pequenos, andavam tossindo. Todas as crianças estavam tossindo. Eu abri o livro do Jethro Kloss e procurei por plantas que eram boas para os pulmões. E aconteceu de termos um monte de uma delas em nosso quintal. Então, eu fui para o quintal, colhi várias delas, fervi em água com um pouco de limão e coloquei para as crianças beberem. Claro, um copo bem bonito, com um canudo legal. Enfim, eu consegui convencê-las de beber aquilo. Em 2 semanas, elas já estavam totalmente curadas, enquanto as outras crianças continuavam tossindo. As outras mães vieram me perguntar o que eu tinha feito, e quando eu respondi, elas ficaram tristes, porque os filhos delas só bebiam sucos de caixinha, enquanto os meus, por outro lado, bebiam água. Então, os meus tomavam chá, e isso foi divertido para eles. Essa foi uma das minhas primeiras experiências. E eu também pensei, eu não ligo se eles fizerem xixi na cama, pois tudo o que eu quero é que eles se curem deste terrível resfriado. Mas eles não fizeram. Aí eu fui checar no livro e descobri que aquela erva era também boa para os rins. Então, esta foi a minha primeira experiência com as ervas, na qual constatei que as plantas realmente ajudam. Isso é chamado de sinergismo. Elas trabalham junto com as necessidades do corpo. Elas dizem para o corpo, onde você quer que eu ajude? Veja, o corpo tem a capacidade natural de se curar, e a beleza das plantas é que elas trabalham junto com o corpo, nesta capacidade de autocurar-se. E quando alguém usa a planta errada,
isso não vai nos causar dano, pois as plantas não te prejudicam. Acho que se alguém morresse de alguma planta, isso sairia em todos os jornais. A verdade é que muitos morrem por causa das reações adversas de medicamentos, mas não de plantas. Acho que o livro de Jethro Claus é um livro que deveria estar em todas as casas. É muito simples de achar as plantas para as necessidades que você quer. Por exemplo, os meus filhos tinham tosse. Aí eu simplesmente procurei por tosse, verifiquei as plantas que seriam boas para isso, que seriam umas 20, e as que eu tinha no quintal já resolveram. Sim, este é um livro realmente fantástico. Eu mesmo já cheguei a ler esse livro. Caso você tenha interesse, é possível adquiri-lo pelo Amazing Discoveries. Eu recomendaria que todos adquirissem uma cópia. Ele trata muito bem sobre a questão das plantas. Mas não é apenas isso, ele fala de outras coisas, como diferentes remédios naturais que você pode fazer. Ele também fala sobre dietas, sobre como montar seus pratos, como a própria Bárbara mencionou agora há pouco. E, na verdade, esse livro é bem antigo já. E, Bárbara, isso é um pouco surpreendente, porque nós pensamos que esse movimento vegano de plantas é, na verdade, uma coisa nova, mas, na verdade, é um livro bastante antigo, assim como Ciência do Bom Viver. Sim, ele é um livro bastante antigo. Acho que ele foi escrito no meio do século XIX. Eu me refiro ao livro Ciência do Bom Viver. Quanto ao livro do Jethro Claus, ele estava bastante doente e aí ele leu o livro Ciência do Bom Viver e ele se curou, baseado nos seus princípios. Depois dessa experiência, ele se tornou bastante interessado nos remédios naturais e o resultado acabou sendo o seu próprio livro. Então você tem razão, a dieta vegetariana vegana não é uma coisa nova. Ela já tem estado aí por um bom tempo. Assim também como as plantas que Deus nos recomendou que deveríamos usar. É interessante como a tecnologia está mudando. Nós achamos que estamos ficando mais sofisticados e, na verdade, estamos aprendendo que voltar para o nosso estado original de vida é mais sustentável e saudável para o corpo e para a mente. Agora, você fala muito sobre o uso de plantas e especiarias como remédios naturais, e um deles que é muito falado é a pimenta caiena. Existem diversas e distintas opiniões sobre por que e quando a caiena deve ser usada. Bárbara, você fala muito sobre isso. Poderia falar um pouco sobre a pimenta caiena, seus benefícios e também talvez por que muitas pessoas estão usando ela da maneira errada? Você tem a história de um homem que colocava a mão inteira em um pote de caiena e talvez essa não seja a dose recomendada para esse tipo de remédio. Mas a pimenta caiena é uma dessas ervas que pode trazer muitos benefícios se as pessoas entenderem como utilizá-la corretamente. E eu sei que você fala sobre isso nas suas palestras. Você pode falar brevemente sobre isso e também indicar conteúdos pelos quais eles podem entender essa questão melhor. Sim, isso é verdade. Muitas pessoas acabam fazendo confusão em relação à pimenta caiena porque ela é um estimulante. E muitas pessoas não querem nada que ver com estimulantes, mas temos que definir que tipo de estimulante ela é. A cafeína, o álcool, drogas e o cigarro estimulam o sistema nervoso. Elas com certeza não são boas. Elas não só viciam, mas danificam o sistema nervoso. Acontece que este não é o caso da pimenta caiene. Ela estimula o sangue. Tudo aquilo que movimenta o sangue é muito benéfico para o corpo. Como é dito em Levíticos 17:11, a vida da carne está no sangue, então movermos sangue para uma área do corpo, estamos levando vida para aquele local. O sangue contém os nutrientes, oxigênio, água, glóbulos brancos. Tudo que o nosso corpo precisa para se curar é levado pelo sangue. E o que eu quero deixar claro, antes de tudo, é que a pimenta caiena é um estimulante do sangue. Jethro Claus gostava tanto da pimenta caiena
que ao invés de se dedicar meia página para esta planta, como ele faz com as demais, ele dedica 10 páginas a ela. A pimenta caiena é um estimulante do sangue. Ela pode ser usada internamente e externamente. E a história que eu lhes contei ontem sobre um homem que teve a sua mão esmagada e que os médicos até consideravam cortar fora a ponta de um de seus dedos, bem, eu disse a ele, não, você tem que envolver a sua mão em pimenta caiena. Isso vai estimular o sangue naquela área. Se você irrigá-la com sangue, você estará levando vida a ela. Você não precisará cortar o seu dedo. E então ele me mandou uma foto. Ele havia colocado cerca de uma colher de sopa na ponta daquele dedo e ele embrulhou. E ele começou a gritar de dor e eu disse a ele, não, você tem que tirar isso agora. Você colocou uma quantidade muito, mas muito grande. E ele disse, minha mão inteira está doendo. Na verdade, o meu braço todo está doendo. E eu disse, não é assim. Então, veja, não é que a pimenta faz mal, é que ela não foi bem utilizada. Já ouviu aquele dizer, o tratamento foi um sucesso, mas o paciente morreu? Bem, nós temos que ter o paciente bem, confortável. E eu escrevi para ele dizendo, veja bem, não, mas ele não queria mais ver aquela pimenta de jeito nenhum. Ele não conseguiu tirar a pimenta direito. Ele simplesmente embrulhou novamente. E eu disse para ele, vamos com calma. E então, ele se acalmou e eu disse, deixa aí por 24 horas. Quando você desembrulhar o dedo, coloque aloe vera para acalmar. Aloe vera vai acalmar. E aí eu disse, depois disso, coloque só um pouquinho de pimenta caiena no local. Só um pouquinho. E então, vejam bem, a pimenta não iria fazer mal a ele. Mas ainda assim, ele não podia suportar a dor. Era muito dolorido. E depois eu disse a ele que ele não deveria ter colocado tanto assim. Mas enfim, eu já vi uma senhora sair de um ataque cardíaco depois de tomar pimenta caiena pela boca. Colocamos apenas meia colher de chá durante o ataque. Ela estava semiconsciente, o pulso dela estava fraquíssimo. Aconteceu durante uma aula de culinária. Haviam várias pessoas ali. Colocamos pimenta caiena em sua boca, lhe demos água e depois de 2 minutos, o homem que estava tomando o pulso dela disse, o pulso voltou. Durante o ataque, ela estava muito pálida. Aí ela abriu os olhos, o sangue voltou ao rosto e perguntou, o que aconteceu? O que acontece é que aquele teria sido seu 4º ataque cardíaco em 1 ano. Ela já estava na casa dos 80 e o marido dela não acreditou. Mas afinal, o que a pimenta caiena faz? Ela afina o sangue, ela abre os capilares, o que ajuda o sangue a fluir melhor pelo corpo. E, se usada regularmente, ela certamente afinará o sangue, abrirá os capilares, mas ela também fortalece as paredes arteriais do coração e de todo o corpo. Bem, eu acho que é por isso que o Jethro Kloss dedicou 10 páginas para esta planta. E não apenas meia página, como ele faz para as demais. E um mal-entendido que eu acho que as pessoas fazem em relação à pimenta caiena e outras pimentas também, é que o agente curador delas se chama capsaicina. É daí que vem a palavra capsicum. E é este elemento que dá essa sensação de ardor das pimentas. O corpo passa a ter uma sensação de calor e a capsaicina está presente em todas as pimentas, não apenas na caiena. A caiena era mais disponível naquela época. É por isso que ele escreveu sobre ela. Hoje em dia também ela pode ser encontrada facilmente nas lojas. Mas se você cultiva outras pimentas em seu quintal, elas também podem funcionar, talvez não tão bem quanto a caiena, mas ainda assim podem ter um efeito positivo semelhante, já que é a capsaicina que atua desta maneira. Pois é, eu não gosto de dizer que ela queima, mas que ela formiga. Pois, conforme disse o médico no livro do Jethro Kloss, é impossível que essa pimenta lhe cause uma lesão. Ela nunca vai queimar a sua pele. Uma queimadura de verdade sim é uma lesão. E isso me leva a pensar quais devem ser os outros equívocos
que estão circulando por aí. E um que vem à minha mente, a controvérsia sobre o uso da soja. Estamos falando de uma comida que é compreendida de forma bem errada. Aconteceu quase campanhas contra ela. Parece que foi, eu não vou dizer quem e onde, mas parece que existe uma campanha ativa nos últimos 15 ou 20 anos contra o uso da soja. Bem, talvez podemos usar essa oportunidade para esclarecer alguns equívocos a respeito de algo que talvez todos nós concordamos, que se usarmos corretamente pode ser algo muito benéfico. É uma pena que haja esse mal-entendido, já que a soja possui mais propriedades anticancerígenas do que qualquer outra comida. Então, é uma pena que a soja esteja com esse tipo de fama. A soja em si não é ruim. O problema é que a soja foi modificada. A soja dos Estados Unidos é resistente a herbicidas. Ela foi modificada geneticamente, e isso é um problema. Tudo aquilo que foi modificado geneticamente tem a capacidade de bagunçar o nosso DNA. Não devemos consumir alimentos geneticamente modificados. Então, este é o grande problema. Um fazendeiro me contou, veja, eu ouvi isso da boca dele, que antes da colheita, eles borrifam o herbicida no campo 5 vezes. Isso é muito perigoso. Então, a soja dos Estados Unidos não apenas foi geneticamente modificado, mas também vem com um monte de herbicida. Os fazendeiros me dizem que todas as plantas morrem, menos a soja. Isso é bizarro, isso é muito perigoso. Então, quando alguém diz que a soja faz mal, eu pergunto de qual delas você está falando? Se consumirmos a soja integral e a soja pura, a não modificada geneticamente, aí não há problema nenhum. Uma amiga minha escreveu uma tese a respeito da soja, e as pessoas vivem perguntando para ela se a soja faz mal. Ela responde com apenas uma frase: tudo que Deus fez bom, a gente estraga. Então, a verdade é essa. Outro aspecto controverso da soja é o seu ácido fítico. Muitos dizem que a soja é ruim porque o seu ácido fítico impede a absorção de nutrientes. Bem, acontece que o trigo tem 10 vezes mais ácido fítico que a soja, e ninguém faz alarde sobre isso. Há estudos recentes que mostram que o ácido fítico tem até mesmo o efeito anticancerígeno. Portanto, essas coisas devem ser levadas em consideração. As pessoas costumam me dizer: mas a soja tem muitos antinutrientes. Mas, a verdade, isso só acontece se você comer um balde de soja por dia. E ninguém come um balde. O que acontece é que Deus colocou esses antinutrientes na soja para ajudá-las a resistir aos insetos, enquanto ela cresce ali no solo. Muitos alimentos possuem isso, mas não representa problema algum. A menos que, é claro, você coma literalmente baldes de soja por dia. O outro mal-entendido gira em torno do fitoestrogênio da soja. É dito que se alguém tem câncer de mama ou de próstata, essa pessoa não deveria consumir soja. Muito bem, vamos então falar de estrogênio. O estrogênio é encontrado em produtos químicos, é encontrado no herbicida, é encontrado até mesmo em plásticos. E esse estrogênio é 400 vezes mais forte do que aquele que o corpo produz. Aliás, me permita uma correção, é milhares de vezes mais forte. Portanto, o estrogênio encontrado em produtos químicos, nos plásticos e no lixo, é 20 mil vezes mais forte do que o do corpo humano. O estrogênio humano, por sua vez, é 20 mil vezes mais forte do que o das plantas, como, por exemplo, da soja. Assim, concluímos que o estrogênio dos produtos químicos é 400 vezes mais forte do que das plantas. Então, apenas essa informação científica já fala por si só. Nós não devemos ter medo do estrogênio das plantas. O perigo está no estrogênio dos produtos químicos. E a questão é que a soja cultivada nos Estados Unidos é cheia desse estrogênio dos produtos químicos, como, por exemplo, o Roundup, que é um herbicida. Agora, permita-me lhe dizer algo sobre o estrogênio natural. Quando o estrogênio natural, que é bastante suave, chega na sua célula, ele bate na porta da célula e diz: "Com licença, célula, você precisa de mim?" E a célula pode dizer: "Não, obrigado, já temos estrogênio suficiente."
Muito bem, o que as pessoas não sabem é que o estrogênio das plantas ficam lá ocupando esses receptores e o fato de já estarem ocupando esse espaço impedem a entrada do estrogênio químico. Ou seja, o estrogênio da planta protege a gente contra o estrogênio químico. O fitoestrogênio nos protege. Ele não apenas nos protege contra o estrogênio químico, mas também atende às necessidades do nosso corpo. Portanto, a conclusão é que o estrogênio das plantas é um convidado muito bem-vindo ao nosso corpo. Eu gostaria de salientar que o que eu disse é um fato científico. Esta é a verdade. Eu não acho que as pessoas estão interessadas na minha mera opinião. Eles querem saber do fato. E é por isso que eu gosto tanto de explicar tudo, de dar a razão científica. O que acontece é que a minha opinião é baseada nesses fatos científicos. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas acreditam na opinião da mídia. Veja, eu não quero chocar vocês, mas nem tudo que a televisão mostra é verdade. Afinal, como sabemos, existem muitos interesses ali por trás. Eu agradeço a Deus por ter dado a cada um de nós a capacidade de julgar os pós e os contras, pois é assim que chegamos à verdade. É um dom de Deus. Eu acredito que isso que você explicou a respeito da soja é muito importante. De fato, o fitoestrogênio nos protege contra o estrogênio artificial. Este sim pode causar problemas, uma vez que eles vão com tudo na célula. E o excesso desse estrogênio é um grande problema no mundo hoje. E seria bom que os homens entendessem isso. O estrogênio das plantas é o que verdadeiramente nos protege do excesso de estrogênio, uma vez que ele bloqueia os receptores da célula. E ele também é benéfico para as mulheres, pois ele ajuda a regular o equilíbrio. E é claro para o homem também, que não terá um excesso de estrogênio. Então veja como há um equilíbrio perfeito. É muito interessante. Agora, é claro, como você disse, a soja modificada geneticamente não é boa. É exatamente isso. O que você disse, Mackenzie, está correto. O excesso de estrogênio está causando muitos problemas hoje em dia. Entenda que o estrogênio não é ruim, apenas o excesso dele é. E esse excesso vem dos produtos químicos, pela soja modificada geneticamente. Então, o excesso de estrogênio causado por esses fatores pode realmente ser um problema para os homens. Isso pode afetar o esperma. Na verdade, afeta muitos aspectos da sexualidade masculina. Já em relação à mulher, esse excesso pode trazer problemas na tireoide. Esse excesso pode também causar o aparecimento de cistos no útero, no ovário. Sabe, não é à toa que tantos casais hoje em dia estão tendo problemas para ter filhos. E aquilo que falamos aqui tem a ver com isso. E vale a pena mencionar que todo esse mal entendido a respeito dos fitoestrogênios gira em torno da soja. Mas o que as pessoas não sabem é que há muitos outros alimentos que elas ingerem e que não são criticados, têm muito mais fitoestrogênios que a própria soja. A linhaça, por exemplo, tem muito mais fitoestrogênios. E você não vê ninguém por aí gritando para parar de comer linhaça porque é perigosa. Então, precisamos avaliar as informações. Então, não apenas ouvir um lado da história e aceitar aquilo como verdade absoluta. Devemos ouvir os dois lados e fazer a nossa avaliação. Você está totalmente correto. Eu gostaria que as pessoas, se possível, tomassem algum tempo para estudar esse tópico, fitoestrogênios. Pois, como sociedade, estamos lidando com um equilíbrio hormônico disfuncional. Eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que os fitoestrogênios irão, no longo prazo, ajudar a colocar essas coisas em equilíbrio, quer seja a menopausa, ou mulheres após o período de gravidez, ou homens que estão lidando com uma retenção desejável de gordura em alguns locais, que pode ser na barriga. Essas coisas estão relacionadas com esse estrogênio que comentamos. E eu acredito que cada indivíduo pode se beneficiar entendendo o porquê o fitoestrogênio é diferente.
e porque é tão benéfico como Bárbara e Mackenzie falaram. Bárbara, poderia falar onde você fala mais sobre esse assunto nas suas palestras para que eles possam saber um pouquinho mais de forma profunda? Sim, certamente. A minha palestra é sobre como podemos balancear os nossos hormônios. Se você for no YouTube colocar Bárbara O'Neill, como balancear os hormônios, você encontrará uma palestra de 50 minutos. E recentemente acabamos de gravar mais uma, que será postada em breve. Então não é difícil conseguir essa informação. Bem, vamos agora entrar em uma discussão sobre a síndrome da fadiga crônica e sua relação com muitas das coisas que discutimos hoje. Essa síndrome da fadiga é um termo que é muito falado e é algo que eu não escutava muito nas décadas passadas até 5 ou 6 anos atrás. E desde então foi uma explosão, conforme pessoas na sociedade que sentiam esses sintomas começaram a falar mais e mais, dizendo, é isso que eu sinto. Poderia nos falar o que você tem aprendido sobre a síndrome da fadiga crônica? O que é e quais são as suas possíveis causas? Sim, eu tentarei ser breve. Mas você tem razão, é algo que não ouvíamos falar há 20 anos atrás. Bem, eu gosto de saber o porquê das coisas. Segundo Newton, toda ação acaba gerando uma reação oposta. A questão é que uma pessoa não pode simplesmente pegar o cansaço crônico. Isso é uma reação e não a causa. Mas o que poderia causar esse cansaço crônico? Bem, a verdade é que só há uma causa, é a falta de oxigênio na célula. A questão é que pode haver milhões de razões o porquê o oxigênio não está chegando na célula. E por que isso? Bem, quando você entende a ciência por trás disso, como eu explico nas minhas palestras, vemos que a área mais importante do nosso corpo é o interior de nossas células. Então, precisamos entender o ciclo de energia dentro de nossas células. Eles são os nossos geradores de energia. Um ciclo ocorre dentro da mitocôndria. E essa pequena mitocôndria pode até ser pequena, mas ela gera 36 unidades de energia. Uma outra trilha, a glicolítica, ela nos dá apenas 2 unidades de energia. Então, muitas pessoas com cansaço crônico estão dependendo apenas desse processo que gera apenas 2 unidades de energia ao invés das de 36. Essas unidades devem ser multiplicadas por 100 trilhões, pois temos 100 trilhões de células no corpo. Bem, se a pessoa tiver oxigênio suficiente para produzir 36 unidades de energia por célula, essa pessoa estará muito bem. É importante compreender como funciona esse processo. E é por isso que eu afirmo, e aliás, todo médico com o qual conversei, inclusive especialistas em cansaço crônico, concordam comigo quando eu digo que tudo que o paciente precisa é de oxigênio. Precisamos descobrir por que ele não está recebendo oxigênio. A questão é que pode ser tanta coisa, por exemplo, pode ser porque o ar do seu ambiente está parado, pode ser um travesseiro mofado, pode ser porque não aspiraram a sua cama por muito tempo, pode ser porque o colchão dele está úmido e mofado. Então, ao ele respirar aquele ar ruim, as suas células não terão oxigênio suficiente. Então, ele mal sai da cama e já se sente esgotado. E aí, o que ele vai fazer para ter energia? Vai tomar café. Agora, o que o café e o chá faz é estimular o sistema de resposta de crise do corpo, o que acaba gerando um pouco de energia. Mas, porque é uma energia artificial, após apenas meia hora, a energia acaba de novo. Outro estimulante é o açúcar. Se você coloca açúcar no café, você vai ter um pouco mais de energia também. Mas o problema disso é que nós estamos utilizando uma energia que de fato não temos, ou que acaba resultando em uma falta maior ainda de energia. E além disso, a falta de sono está contribuindo, a desidratação está contribuindo, e outro elemento que contribui é o trigo.
Veja, o trigo foi hibridizado na década de 50 e, ao ser hibridizado, acabou se criando uma estrutura proteica, ou seja, do glúten, bastante complexa, uma estrutura diferente de amido. E um dos sintomas mais comuns de alguém que está tendo intolerância ao trigo é a mente embotada, é o cansaço. E quantas pessoas hoje em dia têm isso? Então, para reverter a síndrome do cansaço crônico, devemos cortar todos os estimulantes, limpar profundamente o nosso quarto, limpar as janelas, abri-las. Veja, quando passamos o pano branco na janela, ele fica preto depois. Ou seja, mesmo tendo as janelas abertas, o ar que entra por ela não é fresco. Nós precisamos de oxigênio. Nós precisamos nos exercitar. Agora mesmo, enquanto falamos, estamos inspirando 500 mililitros de ar e expirando 500 mililitros de ar. Mas quando subimos uma montanha, nós chegamos no topo ofegantes. Nossa respiração profunda inala 3.600 mililitros de ar. E expiramos 3.600 mililitros de ar também. Então, o exercício é fundamental. Quando eu pergunto a alguém com cansaço crônico se ele faz exercício, ele responde, não, eu não tenho energia para isso. Bem, a energia está justamente aí. Mas é claro que eu não espero que uma pessoa com cansaço crônico corra numa montanha, mas subir nela andando já ajuda. Se você tiver que parar 3 ou 4 vezes, tudo bem. Mas se você começar a praticar um pouco de exercício todos os dias e também passar a hidratar-se corretamente, tomar mais água cada novo dia, tudo isso pode contribuir para te dar mais energia. E um outro fator problemático é que as pessoas hoje dormem com muita tecnologia em torno de si. Elas não acordam revigoradas quando há tantas frequências diferentes em seus quartos. Afinal, nós somos seres elétricos, nosso corpo funciona com uma certa frequência, e é uma frequência totalmente diferente da desses dispositivos e eletrônicos. Então, deveríamos prestar mais atenção em nossos quartos. Afinal, 1/3 de nossas vidas é passado ali. Para que, ao acordarmos, o nosso corpo tenha feito o seu trabalho. E então acordarmos restaurados, revigorados, o corpo pronto para o dia. Infelizmente, essa restauração é inibida, ou porque a pessoa foi tarde para a cama, ou porque não existe ar fresco no quarto, ou porque tem muita tecnologia. Mas o pior é quando as pessoas deixam o cachorro subir na cama. Não existe ar fresco nessa cama. É por isso que temos que ter muita atenção com a nossa cama. Ela deve ser limpa. Precisamos purificá-las, por assim dizer. Precisamos lavar regularmente as roupas de cama e deixar tudo secar no sol. Portanto, vocês conseguem entender que há muitos fatores que podem contribuir para a síndrome do cansaço crônico, mas a causa primária é a falta de oxigênio nas células. Absolutamente fascinante, acredito muito relevante para aqueles que estão lutando contra isso. Mas acredito que oxigênio é um dos 8 elementos das leis de saúde que podemos seguir e implementar em nossas vidas. Alguns de nós já conhecem essas 8 leis, mas como já estamos prestes a acabar aqui por hoje, vamos falar um pouco sobre essas 8 leis, para que as pessoas possam tirar algo tangível dessa conversa de hoje e começar já a implementar algumas dessas coisas. Como você falou, Roma não foi construída em um dia, vamos começar passo por passo. Não vamos focar no fim, mas apenas em dar o próximo passo. Sai e pega um pouco de sol, um pouco de ar fresco. Vamos falar um pouco sobre essas 8 leis. E vamos conversar sobre como as pessoas podem ter uma vida melhor seguindo esses passos simples. É verdade. E sabe, eu amo essas leis. Forrest Nightingale chama essas leis de a lei da enfermagem. Dr. Jackson, de Nova York, a chamava de as leis da vida. São chamadas também de 8 remédios naturais para a saúde. E o primeiro remédio é ar puro. Precisamos de ar puro porque as nossas células precisam de oxigênio. Faça o seu melhor para que o ar que você respira seja de melhor qualidade possível. Sabe, está um pouco frio aqui no Tennessee.
Ainda assim, eu abro as minhas janelas todas as noites. É claro, eu me certifico de que estou aquecida em minha cama, mas eu não abro mão do ar fresco. Muitas pessoas acordam cansadas porque elas não respiram ar fresco à noite. A maneira mais poderosa de oxigenar o corpo é através do exercício. Isso é obrigatório. Reserve tempo diariamente para se exercitar. Nem que seja caminhar em volta do quarteirão. Este é um bom começo. E conforme o seu coração vai se fortalecendo, os seus músculos, o seu pulmão, você será capaz de percorrer maiores distâncias em menos tempo. Luz solar. Muitas pessoas a veem como uma inimiga, mas não, a luz solar é nossa amiga e precisamos ver essa amiga todos os dias. Ontem não havia luz solar aqui, mas mesmo saindo de casa um pouco, você já absorve um pouquinho de luz. É claro que você pode acabar exagerando com a luz solar, principalmente se você tem a pele muito branca como a minha. Então, você precisa tomar cuidado. Quando eu vou tomar sol, eu fico debaixo dele sem cobertura nenhuma por 15 minutos. E aí sim, eu coloco chapéu e blusa comprida. Quanto mais escura a pele, mais luz solar você precisa. Pessoas de pele negra precisam de 10 vezes mais sol do que as brancas. A luz solar é essencial para conseguirmos a nossa vitamina D. A vitamina D é fundamental para assimilarmos o cálcio, para fortalecer os ossos. Na verdade, eu assisti a apresentação de um médico que era especialista em patologia e ele constatou que todo paciente dele que pegou Covid tinha deficiência em vitamina D. Então, precisamos sair de casa e tomar sol. Certifique-se que você faça isso todos os dias. O próximo remédio é a temperança. Temperança significa não colocar nada em seu corpo que irá prejudicá-lo e usar com moderação as coisas boas. A moderação é sempre boa, mas há coisas que não devemos nem tocar. Açúcar branco, cafeína, álcool, tabaco, drogas, químicos, herbicidas, inseticidas, mofo. E procure reduzir os campos eletromagnéticos em que você está exposto. O outro remédio é o descanso. O Dr. Matthew Walker, no seu best-seller Por que Dormimos, diz que devemos dormir 8 horas e ponto. E as primeiras horas são muito importantes. Mas você pode variar um pouco. Por exemplo, você pode dormir das 8 da noite até as 4 da manhã, ou das 9 da noite às 5 da manhã, ou no máximo das 10 da noite às 6 da manhã. Isso é fundamental. Os agentes reparadores do seu corpo estão bastante ocupados preparando o seu corpo e o seu cérebro durante o sono. Eles precisam ter tempo para fazer esse reparo, para colocar em prática a restauração tão necessária para o funcionamento adequado do nosso corpo e do nosso cérebro. O próximo é a alimentação. A dieta do Jardim do Éden nos revela que a nossa alimentação deve ser rica em fibras, em proteínas, ou seja, legumes, nozes e sementes, grãos integrais, mas também precisamos consumir esses grãos por causa de sua gordura. Talvez um pouco de óleo de coco, azeite de oliva. Nós falaremos mais sobre óleo em uma outra apresentação, mas se você quiser saber sobre isso agora mesmo, assista a minha apresentação no YouTube chamada Gordura Fantástica. Quanto às fibras, podemos encontrá-la nas frutas, vegetais. O próximo remédio é a água. Nosso corpo precisa de hidratação. Perdemos cerca de 2,5 quartos de água por dia, e eles precisam ser repostos. 2 quartos podem ser ingeridos de forma de água pura, e a outra metade pode vir da água das frutas, talvez alguns vegetais. A alimentação adequada é fundamental, pois sem ela, o corpo é incapaz de se curar e de se restaurar. Ele precisa de nutrição. A nutrição é muito importante, mas a água também é muito importante, já que as nossas enzimas digestivas são feitas de água. Assim, tanto a comida como a água são importantes. Acontece que elas não devem ser consumidas ao mesmo tempo. A água deve ser bebida entre as refeições. Ela pode ser bebida no máximo meia hora antes da refeição e 1h30 depois da refeição. Isso permitirá que o nosso suco gástrico mantenha sua acidez correta,
pois é somente quando o nosso estômago tem uma acidez adequada que as proteínas são corretamente processadas. Se você toma um copo de água meia hora antes da refeição, parte da água irá permanecer na mucosa da parede do estômago, o que o protegerá contra o ambiente ácido. E o último remédio, a 8ª lei, é confiar no poder de Deus. Creia que Deus lhe deu um corpo com a incrível habilidade de se curar. Deus sabe o que faz. Ele nos deu a natureza, as plantas, nos deu um cérebro para entender estas coisas. E aquilo que Jesus disse aos seus discípulos também é válido para nós. Ele disse: "Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei." E ele também disse: "Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade." Então, quando sujeitamos as nossas mentes e corações a Deus, pedindo por orientação, Ele nos mandará o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade nos ajudará a discernir entre o certo e o errado, nos ajudará a discernir, por meio do nosso intelecto, do nosso raciocínio, qual a melhor direção a seguir. Eu amo o fato de termos um Deus tão pessoal assim, que quer ser o amigo pessoal de cada um de nós. Deus não está em rosários ou cruzes de madeira. Nós nem sequer dependemos de um prédio físico como a igreja para encontrar a Deus. Você pode encontrá-lo aí mesmo. Basta dizer: "Pai, eu quero te conhecer." E a resposta dele para você é: leia a Bíblia. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá você encontrará Jesus e você começará a compreender o grande Deus que nos criou, que nos deu um corpo capaz de curar-se. Mas não apenas isso, que nos dá sabedoria e discernimento para saber como viver a melhor vida possível. Bem, isso foi o que tivemos por hoje, o que é triste, pois gostaria de continuar essa conversa com vocês dois, mas teremos mais uma chance de fazer isso. Nós teremos um outro episódio, mas iremos mudar algumas coisas. Nesse próximo episódio, iremos tratar da mensagem de saúde a partir de um ângulo diferente. E falaremos sobre o que está acontecendo com as informações de saúde atualmente e também com a própria Bárbara. Como muitos sabem, ela se deparou com muita oposição na Austrália. Queremos discutir essas coisas com ela e falar sobre o que de fato aconteceu com ela, pessoalmente e de forma mais abrangente com a mensagem da saúde, buscando discernir o que é bom e o que não é bom. Bem, esteja aqui conosco em nosso próximo episódio para olharmos coisas em um ângulo diferente. Mackenzie, obrigado por estar aqui conosco e também muito obrigado, Bárbara. Foi um imenso prazer e aguardamos vê-la novamente. Muito obrigado e Deus os abençoe. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada.